Quando alguém fala em reencarnação, logo pensamos em pessoas que voltam à vida como outra pessoa ou como algum tipo de animal. Porém, o que veremos hoje não chega nem perto disso. Esse cara gostava tanto de máquinas de vendas automáticas que acabou dando a vida para tentar salvar uma delas. O que ele não esperava é que iria se tornar aquilo que ele mais gostava. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. A história começa com o protagonista acordando perto de um lago à noite. A visão dele tem uma borda digital. Ele então se pergunta por que tá nesse lugar e acaba lembrando do que aconteceu. Em uma estrada na serra, o cara andava de moto quando percebeu uma máquina de vendas automática sendo transportada no carro da frente prestes a cair. Sendo assim, ele acelerou para tentar salvar a máquina, mas acaba caindo do penhasco junto com ela. Ele tinha certeza que não tinha sobrevivido, porém acordou nesse lugar e agora percebe que não consegue se mexer. De repente, o cara ouve a própria voz dizendo olá, só que de um jeito bem robótico. Outras frases são ouvidas como uma de agradecimento e outra dizendo que aguarda pelo próximo uso. Com isso, ele lembra que já ouviu essas frases muitas vezes. A verdade é que ele ama todas as máquinas de venda do mundo, ele mesmo admite que é um maníaco por elas. Então não tinha como não reconhecer essas frases. É nesse momento que o cara percebe que se transformou em uma máquina de vendas automática. Imaginando que foi um tipo de reencarnação, ele logo tira essa ideia da cabeça, afinal é uma situação impossível. Porém não tem como enganar os próprios olhos. A visão dele alcança o lado de baixo da estrutura e o cara então percebe que é realmente o que estava pensando. E fica feliz, pois tem um formato retangular do jeito que gosta e os produtos têm um bom preço. No entanto, essa não é a questão. Ele ainda tem suas dúvidas e imagina que renascer como uma máquina de vendas é terrível. Apesar de que ele renasceu como algo que amava, então pode até ser considerado um tipo de compaixão divina. Mas na real ele sabe que é meio triste ser tão obcecado a ponto de não se incomodar com essa situação. Com o tempo ele vai experimentar nas frases pré-programadas e são apenas coisas simples. Depois o cara se concentra para tentar descobrir as outras funções. Mentalmente, ou melhor, digitalmente, ele enxerga algumas informações em texto, revelando o estoque e o preço da água e da sopa de milho. Uma voz do sistema diz que para mudar os tipos de produtos ele deve usar os pontos, sendo que as informações mostram que ele tem 1000 pontos no total. A máquina vai poder converter pontos a partir do dinheiro das vendas, e com esses pontos, além de poder reabastecer e trocar os produtos, será possível adquirir novas funções. Investigando um pouco mais, o cara descobre que os pontos também permitem manter os produtos quentes ou gelados e até esquentar comida congelada ou colocar água quente no Cup Noodles. Sendo assim, ele começa a testar as funções e checar outros produtos que pode vender, descobrindo que tem tudo que ele comprava quando era vivo. Ao gastar 10 pontos para mudar o produto para um chá com leite gelado, as garrafas de água no interior brilham e se transformam em garrafas de chá. Esses produtos são vendidos por 100 ienes e ele pode converter cada 100 ienes em um ponto. Com tudo isso, ele fica mega empolgado e continua checando as funções até perceber que não precisa estar ligado na tomada como as máquinas de venda convencionais. Nesse caso, para recarregar a energia também vão ser usados pontos. É um para cada hora, o que significa que ele consome 24 pontos por dia, ou seja, ele precisa ganhar 2.400 ienes por dia só para se manter funcionando. E para quem ficou confuso, 2.400 ienes vale aí uns 80 reais. Como a máquina ainda tem mais de 900 pontos, ele pode se manter por pelo menos um mês, porém é melhor não gastar pontos à toa. O problema é que ele não sabe se vai aparecer algum cliente nesse lugar. Depois de um dia de espera, ainda não apareceu ninguém e os pontos continuam caindo. Nesse ritmo, ele pode acabar parando de funcionar. Do nada, aparece um sapo humanoide na água. O bicho usa um tipo de armadura e tá armado com uma arma de madeira de índio. O cara nem se assusta com a situação, porque ter virado uma máquina de vendas já é esquisito o suficiente. O bicho se aproxima, mas infelizmente não é um cliente. Quando a máquina reproduz a frase "seja bem-vinda", a criatura se assusta e fica em alerta antes de começar a atacar a máquina com um pedaço de madeira. O sistema mostra que ele perdeu alguns pontos de durabilidade. Só agora ele descobre que se a durabilidade acabar, a máquina vai quebrar e se tornar inutilizável. Com isso, ele vê no display os marcadores de atributos. A durabilidade está em 83 de 100 e diminuindo conforme o monstro ataca. E a dureza está em 10 de 10, lá ele. O restante está tudo em 0, porém o que chama atenção é que tem um marcador de magia na lista de atributos. Em seguida, o sistema avisa que a durabilidade pode ser restaurada em troca dos pontos, como tudo nesse anime, aparentemente. Já que tem mais de 900, o cara fica mais tranquilo em usar os pontos para se consertar, porém aparece
aparecem mais sapos. Desesperado, ele olha todas as habilidades possíveis para ver se tem alguma que seja apelona o suficiente. Ele encontra uma chamada Benson, que é um poder especial divino e pode ser adquirido sem gastar pontos. Porém, essa habilidade tem a ver com o uso de espada e artes marciais, então não serve para uma máquina de vendas que não tem nem mãos. O coitado finalmente encontra uma magia de barreira, e essa sim acaba sendo útil para afastar os inimigos. Os pontos continuam diminuindo e os sapos continuam tentando quebrar a barreira. Depois de muito tempo, a máquina consegue sobreviver, afinal eles tinham que desistir em algum ponto. O problema é que depois de se restaurar, o cara só tem mais 311 pontos. Isso é suficiente para mais de 10 dias, só que se ninguém aparecer para comprar alguma coisa, ele vai acabar parando de funcionar. Alguns dias depois ele já tá conformado, quando de repente aparece uma mina loira pronta pra batalha, só que não encontra o inimigo. Ela tá exausta e perdeu a mochila de comida. Falando sozinha, ela comenta que precisa derrotar uns sapos pra pegar a carne, mas não tá conseguindo acertar os ataques. Quando a garota percebe a máquina, ela se aproxima pra tentar entender o que é. A mina é bem inteligente e deduz que tem líquido ali dentro ao ver as garrafas de água. Quando a máquina usa a frase de boas-vindas, ela se assusta, mas a máquina pede pra inserir uma moeda. Então ela começa a entender como funciona. Ela coloca uma moeda de bronze, mas o sistema avisa que essa moeda não é aceita, a menos que ele ative a função de conversão de moeda, e é uma função que custa 100 pontos, então ele ativa. Em seguida, os preços mudam para a moeda desse mundo, no caso são 1000 ovas, que equivalem a uma moeda de prata, ou 100 ienes. Cada moeda de prata vale 1 ponto para ele. Ao colocar a moeda, ele finalmente faz a primeira venda e a menina rapidamente entende que tem que apertar um botão para escolher o item. Ela vai no ícone da sopa e acaba recebendo um pote com uma sopa de milho. Primeiro ela tem medo de perder a mão no compartimento, mas quando pega o item percebe que a comida tá quente. Quer mais moleza que isso? Ela experimenta a sopa e gosta muito do sabor. A máquina fica feliz por ter deixado a primeira cliente tão alegre. Em seguida, a mina decide experimentar uma bebida e pega um chá com leite, que também acaba gostando bastante. Depois disso, ela volta a pegar sopas e água, sendo que no final a máquina recupera 63 pontos. À noite ele usa a barreira para proteger tanto ele quanto a moça que acabou pegando no sono. No dia seguinte ela acorda e agradece a máquina, pois apesar de ter ficado sem grana, tá com a cabeça e a barriga muito melhores. A máquina também agradece com a voz eletrônica, e a garota percebe que ela só diz algumas coisas específicas. Achando que é um objeto mágico, a garota pede para ela falar algo mais, e quando a máquina fala a frase de boas-vindas, ela conclui que o objeto entende ela. A loira se apresenta como Lames e para continuar conversando, manda a máquina usar a frase bem-vindo para dizer sim, e outra frase para dizer não. No caso, a máquina escolhe a frase que pena como negação. Com isso, eles finalmente conseguem se comunicar, e a mina conclui que a máquina se sente solitária nesse lugar, então decide levar o objeto para conhecer uma pessoa chamada Huleme. Do nada, a garota pega a máquina e levanta sem muito esforço, mesmo com o objeto pesando meia tonelada. Logo ele entende que a Lames tem uma força sobre-humana. Quando para descansar, a garota decide comer mais sopa, mas o cara sabe que essa sopa de milho não enche muito a barriga, então prepara outro produto, uma batata chips. A menina experimenta e novamente os olhos brilham de tanto que ela gostou. O cara ganha mais 320 pontos nessa brincadeira e decide abaixar o preço da água mineral de 1.300 para 1000 ovas. Depois disso, Lames comenta que estão indo para uma vila para descansar. No portão da vila, 2 guardas cumprimentam ela. O careca se chama Carius e o outro se chama Gorth. Logo é revelado que o grupo que estava com a Lames voltou sem ela quase totalmente abatido, então eles estavam preocupados com a menina. Em seguida, os guardas perguntam sobre esse objeto estranho e ela explica como funciona. Os caras falam que como ela encontrou isso na masmorra, tem o direito de posse. Meio confusa, a máquina não sabe se esse lugar é mesmo uma masmorra, porque dá pra ver o céu desse lugar. Depois que ouvem a voz da máquina, os homens falam que Lames poderia vender essa ferramenta mágica por um bom preço, mas ela não quer vender e se mostrar pra tal Huleme. Ao comprarem alguns itens pra experimentar, os guardas também se impressionam com a qualidade e experimentam de tudo. Em seguida, pedem pra Lames trazer a máquina pra eles de vez em quando, pois eles precisam ficar de vigia no portão. Passando por um beco, a mina encontra uns caras perturbando outra garota, então ela confronta os marmanjos. Apesar de Lames não acertar os golpes, os malfeitores ficam com medo da força dela e vão embora. A outra garota então agradece pela ajuda. Pouco depois, a loira chega em uma casa onde encontra uma tiazinha e uma menina ruiva chamada Monami, que aparece preocupada demais com Lames. Ela conta que quando os outros caçadores contaram que deixaram a loira pra trás, ela saiu falando mal dos caras para que ninguém mais contrate eles. Sobre a máquina, Lames explicou onde encontrou e é revelado que ela precisa de um círculo de transferência para voltar à superfície e encontrar Huleme, mas tá sem dinheiro para isso. Nesse momento, a máquina se sente culpada pela mina tá sem dinheiro. Monami fala que a loira pode trabalhar na pensão por um tempo e decide deixar a máquina ali para atrair os clientes. Logo o cara entende que apesar de ter um céu, esse lugar é um nível de uma masmorra, chamado Lago da Água Clara. Em pouco tempo, os produtos da máquina ficaram populares e durante a noite, Lames deixa ela com os guardas. De repente, o careca comenta que tá cansado de tomar sempre as mesmas bebidas.
vendidas. Vemos que a máquina já vendeu mais de 400 itens e acumulou mais de 3.000 pontos. Para diversificar os produtos e agradar o cliente careca, o cara faz uma mudança e apresenta um produto chamado Oden, que custa 3.000 ovas. Seguindo as instruções da embalagem, o guarda abre e experimenta o alimento. Mesmo sem conhecer os ingredientes, ele acaba gostando demais dessa nova opção. Depois de alguns dias, esse Oden enlatado começou a vender muito bem, além de um energético novo. Apesar disso, ele deixa o Oden indisponível durante o dia para não atrapalhar as vendas do restaurante da pensão. De repente, a garota que foi salva se aproxima, mas se assusta com a fala da máquina. Também é mostrado que a Lamis prepara um suporte de madeira para levar a máquina nas costas. Com tudo isso, a Minnie e a máquina estão se tornando muito amigos, e Lamis deseja poder conversar mais com esse amigo. Agora ela dá um nome para ele, que é Caixeta, por causa do formato. Por fim, ele reflete que ser uma máquina de vendas em outro mundo é uma história ridícula, mas ele tá começando a pensar que talvez não seja tão ruim. Certo dia, um urso fica encarando o Caixeta, mas é um urso usando roupas de humano e óculos. Quando Lamis aparece para dar bom dia pro Caixeta, ela reconhece o urso como diretor da Associação de Caçadores. Quando a máquina usa a frase de boas-vindas, o diretor reconhece que essa é a ferramenta mágica que tá todo mundo comentando. Em seguida, ele avisa para Lamis sobre os planos de ataque à base dos monstros sapos, que vai ocorrer em breve, e ele gostaria que ela e o Caixeta participassem. A garota explica que a máquina não consegue lutar, mas o diretor já sabe disso. Na verdade, ele quer que a dupla providencie comida e bebida para os caçadores enquanto estiverem em marcha. Afinal, comida quente e pronta na hora seria uma mão na roda. O urso então garante que se a dupla for com eles, ele vai garantir a segurança deles. Antes de concordar, Lamis pergunta se o Caixeta aceita, e ele imagina que se ignorarem esses monstros sapos, a vila vai ficar exposta ao perigo. Isso inclui também a própria Lamis, então ele acaba concordando também. 3 dias depois, o grupo de caçadores segue em caminho até a base. Caixeta lembra que, de acordo com o diretor da associação, a sobrevivência da vila é importante, só que tem algo ainda mais importante, que é não perder a posse do círculo de transferência. Acontece que esse círculo é um dispositivo mágico que permite ir do extrato do lago da água clara para outra camada da masmorra ou para a superfície. Durante a caminhada, 2 caçadores jovens comentam que essa é uma época do ano bem lucrativa para eles. Ao escutar isso, a máquina se recorda que a Munami disse que os monstros sapos são um problema, porque na época de reprodução eles colocam muitos ovos. Então depois surge um monte de adultos novos de uma vez. Os jovens continuam falando sobre os rumores de que dessa vez tem muito mais monstros do que o normal. Depois da longa caminhada, o grupo monta um acampamento antes do sol se pôr. Lamis parece um pouco nervosa, mas um cara de chapéu aparece falando para ela não se preocupar, pois a equipe dele tá ali para proteger essa dupla, então não precisa ter medo dos monstros sapo. Em seguida, o homem pergunta sobre a máquina, que a Lamis apresenta como Caixeta, e explica como comprar uma comida ou bebida. O cara aproveita para tentar comprar algo e acaba escolhendo um chá de limão. Quando a máquina usa a frase de agradecimento, o homem já fica impressionado, e ao pegar a garrafa ele comenta que nunca viu um recipiente desses, e ao olhar o rótulo, o homem acha impossível que cada linha dos desenhos tenha sido feita à mão. A menina revela que nem ela sabe direito dessas coisas, mas já avisa que os recipientes vazios somem sozinhos, então não precisa se preocupar com o lixo. Ao experimentar o chá, o cara fica ainda mais impressionado com o sabor. Ele pergunta como os itens são repostos na máquina, mas a Lamis conta que o Caixeta nunca foi reabastecido, mesmo depois de vender centenas de produtos. Isso é um grande mistério. Quando o homem chama uma mulher chamada Filomena, ela se refere a ele como o Capitão Kiryu, e ao escutar isso, o Caixeta fica surpreso por esse cara ser o capitão da equipe. Ele pergunta se a moça sabe o que o Caixeta é de verdade, já que é ela quem manja das ferramentas mágicas e tesouros antigos. A moça se aproxima e se concentra por um tempo, mas revela que não sente poder mágico, só parece um bloco inorgânico de metal. O capitão fala sobre as coisas aparecerem lá dentro sem ninguém reabastecer e teoriza que pode estar tudo guardado em algum espaço de outra dimensão. Filomena fala que isso é de se esperar, mas que há bênçãos que podem fazer outras coisas além de gerar poder mágico, apesar de que um bloco de metal não devia ser capaz de usar bênçãos. Ao escutar isso, Caixeta se gaba por dentro porque na verdade ele pode sim usar. Kiryu começa a pensar que é algum tipo de criatura que foge dos padrões, e mesmo sem entender direito, ele agradece a máquina pela ajuda. Como o sol tá quase se pondo, o diretor avisa que tá chegando a hora do descanso, e o Caixeta se prepara para ganhar novos clientes. Dessa vez ele prepara um monte de Cup Noodles que logo encanta todos os caçadores. Afinal, as noites e as manhãs têm sido bem frias, então é bom ter um lime quentinho pra galera. Uma menina chamada Shui fica tão maravilhada que separa mais um monte pra comer, impressionando o Caixeta e a Lamis por ser tão pequena e conseguir comer tanto. Mais tarde o urso vai até a Lamis para falar sobre a missão do dia seguinte. São 3 horas de caminhada, mas a função dela e do Caixeta é apenas fornecer comida pro povo, então eles podem decidir se vão esperar ali ou se vão pro campo de batalha. Lamis já é uma caçadora e não se importa em lutar, mas precisa saber a opinião do Caixeta. Ele consegue demonstrar que também não se importa em ir ao campo de batalha, então tá decidido. Mas o que a máquina quer mesmo é proteger a Lamis, que foi sua primeira cliente e também a primeira amiga. O local perto
Perto da base tem um ar bem úmido e bastante lama no chão. Os caçadores avançam até encontrar os monstros sapo que já apareceram atacando, então o couro come. Enquanto isso, a Lamis, que tá com o Cacheta nas costas, quer ajudar também, mas o Cacheta lembra que ela tem dificuldades em acertar os ataques. No entanto, quando aparece o primeiro sapo perto dela, a garota consegue acertar de primeira. A máquina então entende que ao ser carregada nas costas, equilibrou a garota e permitiu que ela acertasse. A mina agradece e o Cacheta fica feliz por ter ajudado, mesmo que indiretamente. O combate continua, vemos Shui usando arco e flecha e Filomena usando magia de água, porém realmente tem muito mais inimigos do que o normal dessa vez. O capitão manda os caçadores continuarem juntos, pois quem se separar pode acabar se dando mal. Filomena tá preocupada, mas o homem ainda acha que podem resistir mais um pouco antes de desistir. Em um momento, Shui salva Lamis de um ataque, e quando o sapo vem atacar pelo alto, sem ter muito como elas revidarem, Cacheta cria uma proteção com a barreira mágica. Elas não entendem o que aconteceu ainda. Enquanto isso, a máquina percebe que precisa melhorar o alcance da própria visão, e encontra uma habilidade de visão omnidirecional, ou seja, para poder ver em todas as direções. Ele ativa por 1000 pontos e agora pode ficar mais atento. Lamis combina com Cacheta de avisar se algum inimigo chegar por trás, e para isso, a máquina escolhe a frase de que a pessoa ganhou um item extra. De repente, quando o capitão elogia a menina, ela fica toda sem jeito, e quando Cacheta tenta avisar que tem inimigos se aproximando, ela continua achando que são elogios. Ele continua repetindo a frase desesperado, mas no fim acaba tendo que usar a barreira. Kiryu pergunta se isso é coisa da Lamis, mas ela fala que é um poder do Cacheta, que percebe o cara olhando de uma forma como se estivesse tramando alguma coisa. Com o combate praticamente ganho, o capitão coloca os outros para coletarem as línguas de sapos para entregar para a associação. Eles falam para ele ajudar, mas o cara não é nada bobo e fala que é o capitão justamente para não lidar com isso. A galera fica chamando ele de tirano, mas parece que a equipe tem uma relação amigável. Kiryu comenta que esse trabalho já vai render uma boa grana, mas eles ainda podem avançar para a linha de frente. Acontece que a missão dessa equipe é apenas proteger a Lamis e o Cacheta, mas o cara pensa em conseguir mais fundos para facilitar o futuro da equipe. Filomena acaba concordando com o capitão, mas apenas se tiverem o consentimento da Lamis. Eles perguntam pra garota, que já fala que gostaria de ajudar a linha de frente se eles estiverem com problemas. Como de costume, ela só confirma com o Cacheta primeiro, e logo a equipe se junta com o resto do grupo da linha de frente. Depois do combate, Lamis percebe que tem algumas pessoas feridas e decide carregar elas pra carroça para descansarem. Cacheta também gostaria de ajudar e começa a disponibilizar isotônicos pros feridos, para ajudar na hidratação. Depois disso, chega o diretor para agradecer pela ajuda do Kiryu e da trupe dos loucos. Esse é o nome da equipe dele, e até o Cacheta acha esquisito. O urso também comenta que tinha o dobro de monstros sapo do que o esperado, então eles começam a pensar no motivo. A hipótese é que tenha surgido o rei dos monstros sapo. Ouvindo essa frase, a máquina começa a imaginar um sapão ainda mais monstruoso. O diretor fala pro Kiryu que se o rei dos monstros sapos realmente apareceu, a única opção será pedir ajuda da trupe de novo. É claro que o Kiryu concorda em ajudar se for preciso, e também a Lamis e o Cacheta aceitam permanecer no local para continuar fornecendo os suprimentos. De noite, alguém pede ajuda para cuidar dos feridos. A Lamis fala que vai lá e promete pro Cacheta que volta logo. Ela entende errado uma frase e por dentro ele imagina que se fosse de carne e osso até ia parecer que os dois são namorados, mas a máquina não é nem orgânica. De repente, chega um dos caçadores com uma ferramenta para tentar abrir o compartimento das moedas da máquina. Cacheta usa a frase de bem-vindo que assusta o ladrão, mas o cara manda ele ficar quieto. Do nada, a máquina solta uma água pro cara pegar e pensando que o Cacheta já entendeu a situação, o maluco põe a mão para pegar a garrafa, só que na mesma hora cai uma lata de sopa de milho extremamente quente, o suficiente para queimar a mão do homem que agora tá muito pistola e enquanto xinga tenta atacar a máquina. Porém, com esse barulho todo, Lamis aparece para impedir ele. Com isso, o maluco fica amarrado na carroça, porém o rei dos monstros sapo finalmente aparece. É um sapo gigante mesmo e com fogo espalhado pelo corpo. A garota fica assustada, mas o Cacheta consegue acalmá-la. O problema é que os caçadores não vão nem conseguir fugir, pois os animais de carga não estão querendo andar de tanto medo. Vendo isso, Lamis vai até eles. Ela acalma os bichos e solta eles para fugirem. Um dos caçadores questiona essa atitude, mas a mina pega o eixo da carroça e com muito esforço começa a puxar o veículo. Ela anda lentamente, mas já é alguma coisa. Enquanto isso, o Cacheta pensa no que fazer para ajudar, já que usar a barreira não vai ser suficiente para salvar todo mundo. Ele começa a pensar em alguma forma de ganhar tempo, algo que possa deixar o sapo mais lento. Depois de repassar a lista de bebidas, ele tem uma ideia. A máquina começa a soltar garrafas de refrigerante, que a Lamis logo entende que ele quer que isso seja usado de alguma forma. Depois de pegarem um refri, Cacheta usa uma habilidade de mudar de forma, virando agora uma máquina redonda capaz de vender balas de menta. Quando a Lamis pega as balas, ele sabe que a parte difícil começa agora, que é tentar explicar o que fazer com os itens. O Cacheta começa a usar a frase que pede para inserir as moedas, mas Lamis não entende, pergunta se é para pagar pelos itens, mas a máquina nega. Um caçador acha que o Cacheta tá quebrado, mas a mina sabe que ele tá tentando
tentando dizer alguma coisa. Infelizmente, não tem mais nada que ele possa fazer para ela entender a mensagem. O ladrão que estava amarrado à corda e vê o monstro, então começa a gritar. Para ele ficar quieto, um outro coloca várias balas na boca dele. O coitado diz que não consegue respirar e até pede água, então o outro joga refri, finalmente mostrando a reação que ocorre ao misturar os dois itens. Lamis faz outro teste e vê que é realmente isso que acontece ao misturar. Ela confirma com o Caixeta que é para fazer isso mesmo. Então todos se preparam e causam vários jatos de refrigerante mirando nos olhos do monstro. Com o rugido do sapão, o restante dos caçadores chega ao local e facilmente o monstro é derrotado. Depois disso, o Caixeta volta ao formato normal. O urso pede desculpa por ter colocado o grupo de Lamis em perigo e ela também pede desculpa por ter feito algo arriscado. Já o Caixeta observa essa esquisitice de uma garota e um urso se curvando um pro outro. Em seguida, o diretor já manda todos se prepararem para voltar para a vila. O caminho de volta é bem tranquilo, porém quando estão quase chegando na vila, ao longe eles veem que houve algum ataque no local, pois está subindo fumaça de lá. O diretor urso já pede desculpas para os caçadores, já que mesmo cansados pode ser que tenham mais um trabalho a fazer. Lamis já fica preocupada com a Munami e com a senhoria da pensão, enquanto o Caixeta percebe que ela já deve conhecer essas pessoas há muito tempo. Para tentar dizer o que pensa, ele une algumas partes das falas prontas, como você pode, aguardo e por favor, pode ganhar. As frases ficam bem estranhas, mas é o suficiente para ela entender que não deve tirar conclusões precipitadas e que a vila pode ter conseguido se defender. Quando chegam na vila, tá tudo destruído e tem um rastro de algo que parece ter sido arrastado. Lamis vai logo até a pensão, que também tá destruída. Ela chama pela senhora e pela Munami, mas ninguém responde. Unindo outras frases, o Caixeta consegue convencer a garota a ficar calma e ela começa a pensar que se ninguém respondeu, devem ter evacuado e o lugar mais provável para terem ido seria a associação de caçadores. Lá eles encontram uma cobra gigante de 2 cabeças que já foi derrotada. Os guardas Karius e Gorth recebem a dupla e quando a Lamis pergunta sobre as amigas, o careca conta que elas estão lá dentro da associação. Acontece que esse lugar é bem defendido porque tem um círculo de transferência. O Caixeta então entende que sendo uma vila construída dentro de uma masmorra, é mesmo natural que tenha tantas defesas. Em seguida, a Munami e a senhora da pensão aparecem para falar com a Lamis, que fica muito feliz em ver elas bem. Depois de ter convivido com essas pessoas por um tempo, o Caixeta já tá apegado e não quer perder nenhum deles. Então, para comemorar que tá todo mundo bem, ele começa a fazer distribuição de produtos de graça. Isso atrai muitas pessoas que também estão em clima de comemoração. Aquela cobra de 2 cabeças parece ser um tipo de inimigo natural dos monstros sapos. O que o Caixeta acha estranho é que essas pessoas se alimentam dos monstros que derrotam, e para ele é difícil dizer se essas pessoas são duranas ou selvagens. Com a distribuição gratuita, os moradores fazem fila para receber os itens do Caixeta. Tem uma nova bebida alcoólica que tá saindo bastante, acompanhada de batata chips e oden, mas como vai ser grátis só essa noite, a máquina espera lucrar bastante no dia seguinte. Quando Lamis aparece para falar com ele, já um pouco alterada pela bebida, ela comenta sobre os problemas que enfrentaram nessa expedição, mas que valeu a pena. Algo que deixa a garota ainda mais feliz é que tá todo mundo bem, além de que foi legal ver todo mundo reunido em volta do Caixeta. Isso fez ela perceber que a máquina já se tornou essencial para esse lugar. Depois desse comentário, a mina acaba dormindo encostada no Caixeta, enquanto ele reflete sobre a gentileza de Lamis pelo que ela acabou de falar. No dia seguinte, os comerciantes ficam completamente ocupados consertando as lojas, então a vila fica movimentada com a chegada de carpinteiros para ajudar no conserto e caçadores para ficarem de guarda. A Lamis foi chamada pelo urso para fazer um certo trabalho, então ela volta contando pro Caixeta toda feliz que foi chamada para remover os destroços. Ela chega com a máquina perto da pensão para fazer o trabalho. Em seguida chegam outros caçadores para ajudar, só que eles não esperavam que com toda a força que tem, Lamis praticamente dá conta do trabalho sozinha, destruindo uma pedra gigante com um soco para poder levar os pedaços em um carrinho. O Caixeta sabe que com essa benção da força, Lamis tinha dificuldades com certas tarefas, mas agora que tem trabalhos pesados para fazer, tá dando tudo certo, sendo que até as outras pessoas estão vendo ela com outros olhos. De repente, o capitão Kiryu aparece tentando fazer um tipo de proposta. Ele diz para pegarem qualquer coisa no Caixeta que ele paga. Lamis já se aproxima para fazer o pedido, porém a Munami avisa que nessas horas é melhor escolher as coisas mais caras, nada boba. A senhorinha também aproveita e diz que vai pedir mais 100 unidades do ensopado, mas isso já é demais pro caçador. A verdade é que esse cara quer mesmo é que a Lamis entre pra trupe dos loucos, junto com o Caixeta. A mina recusa logo de cara, então o homem vai embora. Os outros perguntam o motivo e ela fala que tem que ajudar na reconstrução da vila e se sair vai ficar mais trabalho pros outros. Um tempo depois, uma dupla aparece perto do Caixeta, tentando compreender a forma dele se comunicar. Quando Lamis se aproxima, a mulher se apresenta como a Koei, dizendo que trabalha pra casa de câmbio. O homem que é assistente dela se chama Gok Gai. Eles apareceram porque ouviram dizer que essa camada da masmorra tá com poucas moedas de prata. Sabemos que é por causa do Caixeta e logo a Lamis revela que praticamente só dá pra pagar ele com moedas de prata. A mulher então faz uma proposta. Eles trouxeram várias moedas de ouro pra fazer uma troca pelas moedas de
de prata que ele acumulou. Cada moeda de ouro vale 100 moedas de prata. O problema é que a máquina não tem função de troca de moedas. No entanto, a Lamis dá a ideia de comprarem algum produto com a moeda de ouro para ver se tem como receber um troco. A ideia realmente funciona, então a Chloe decide continuar comprando. Nesse meio tempo, aquele ladrão de antes aparece e vê a dupla fazendo a coleta, mas ele não faz nada por enquanto. Depois que a Chloe e o assistente vão embora, Lamis comenta que o cacheta tem mesmo muito dinheiro e manda ele tomar cuidado para não ser roubado. Mais tarde aparece um velho tentando algo novo. Agora tem um display de sorteio na máquina. O velho acaba perdendo por pouco quando falta só um último número 7 e acaba parando no número 6. Essa é a nova função do cacheta, uma loteria digital. O problema é que o coroa tá meio viciado nessas apostas e a esposa dele aparece para dar uma bronca e tirar ele dali, pois o cara esqueceu de uma coisa importante. Em seguida, Lamis avisa pro cacheta que mandou uma carta para Rulemi, mas ainda não teve resposta. Então ainda precisam esperar um pouco nessa camada da masmorra. De repente, o diretor Urso aparece para chamar a dupla para conversar. Na sala dele, o diretor agradece pela ajuda na expedição e depois fala que tem um pedido pro cacheta, mas vai precisar falar a sós, sem a presença da garota. Depois que a mina sai, o Urso conta que tem gente nova se mudando para essa vila e ele tá preocupado com alguns problemas do aumento populacional. Ele sabe que o cacheta pode ajudar na parte da alimentação, mas o mais preocupante é a questão sanitária. Diferente dos monstros ursos, que possuem época específica para reprodução, os humanos têm desejos físicos a qualquer época. Isso pode acabar espalhando doenças e consequentemente atrasar a reconstrução da vila. Agora a máquina entende porque ele pediu para Lamis sair, já que isso faz parte do comportamento humano. Nesse momento, o urso chama uma mulher bonita chamada Shirley. Ela explica que é bom ver a vila crescer, mas não podem criar leis para controlar esse tipo de coisa, pois causaria outros problemas. Sendo assim, o cacheta já tem uma ideia de como prevenir as doenças. Ele muda de formato de novo, dessa vez com um tamanho bem menor e mostra que dessa forma pode disponibilizar preservativos. Não é uma coisa desse mundo, então a Shirley pega uma unidade para analisar. Ela abre o pacote e verifica as propriedades do produto, enquanto o cacheta se sente um pouco imoral com essa situação. Obviamente, o urso não sabe como usar, mas a mulher dá uma olhada nas instruções que tem na caixa e vê que é algo simples. Então eles decidem comprar uma grande quantidade e distribuir no distrito para ajudar na prevenção de doenças. Um tempo depois, na frente da pensão, o cacheta tem que lidar com outro problema. Aquela garota que foi salva pela Lami antes, chamada Suori, aparece com umas pedras para tentar fazer algo, mas novamente ela se assusta com a fala da máquina. Os inseguranças da família dela resolvem a situação, levando ela dali de volta para casa. O problema é que essa mina volta quase todo dia para tentar aprontar, até que o cacheta dá um suquinho de presente para ela. A menina pega a garrafa e agradece meio confusa. À noite, a máquina fica no vestiário feminino, não que o cacheta tenha planejado isso. Lamis levou ele para lá justamente para conseguir alguns itens de higiene pessoal e cosméticos. Não são apenas humanos que aproveitam os produtos, até umas criaturas humanoides compram umas coisas para cuidar dos pelos. Além dos cosméticos, Lamis e Shirley pegam umas bebidas geladas também para se refrescarem após o banho quente. Chega o dia seguinte e aquele coroa apostador aparece agora com a neta para mostrar o joguinho de aposta, dizendo que quem ganha fica muito feliz pelo resto do dia, mas primeiro eles compram uma água. Enquanto isso, a mãe da criança conversa com a avó dela, pedindo desculpa por alguns problemas familiares, mas parece que a véia tá de boa. Voltando pra aposta, a garota já conseguiu 2 números 7, se sair o terceiro ela ganha, porém o velho já avisa que o terceiro número nunca acerta. No entanto, dessa vez a mina ganha o prêmio, que basicamente é um item grátis que ela pode escolher. A menina pega uma água pro velho e ele agradece, mas diz que a alegria da vitória vai durar pouco, já que o dia tá chegando no fim. De qualquer forma, a criança diz que já ficou feliz o dia inteiro por ter visto o vô e a avó. Depois disso, a família feliz vai embora, todos juntos. O cacheta se questiona se foi coincidência a menina ter ganhado no sorteio, mas essa é uma das coisas que ele acha melhor não saber. Em outro dia, o diretor vai novamente até a máquina para falar sobre uma função de camuflagem que ele ouviu dizer. A máquina então fica invisível como demonstração, então o urso revela que tem um favor para pedir, relacionado com essa habilidade da máquina. Acontece que tem uma onda de crimes ocorrendo em uma área, e ele quer que o cacheta se esconda para identificar o criminoso, mas primeiro ele prefere testar essa habilidade. Um tempo depois, Lamis procura desesperada pela máquina na associação de caçadores, mas por achar que o amigo tá com o diretor, ela fica mais de boa e volta pro trabalho de recolher as pedras. Shirley acaba encontrando a garota e acha estranha ela não tá com o cacheta. Nesse meio tempo, após um dia tranquilo, a máquina ainda invisível acaba presenciando uma conversa entre a Suori e a Lamis. Suori fica zoando a caçadora, dando apelidos relacionados ao físico da moça, mas tenta tratar sobre algum negócio que tava querendo fechar com ela. Porém, Lamis não quer negociar com a menina, pois a proposta era comprar o cacheta por uma quantia absurda de dinheiro. No entanto, a caçadora não considera ele como sua propriedade ou algo que possa ser vendido. Suori acha que ela prende muito o cacheta e até fala que não tem nada de bom pra máquina passar tanto tempo com essa baixinha. Lamis não se abala por ter sido chamada de baixinha, já que essa frase veio de uma criança que é claramente menor
menor do que ela. Enquanto as minas conversam, os guardas da Suori estão ao ouvido escondidos. Mesmo sem fechar negócios, a menina decide fazer uma pergunta para Lamis. Ela imagina que o Caixeta não é só uma ferramenta mágica e pergunta o que ele é de verdade. Porém, isso nem a caçadora sabe responder. Ela só fala que como ele entende o que as pessoas falam e também tenta se comunicar, não deve ser muito diferente de um ser humano. Sem se revelar, ele fica agradecido pelo que a moça fala. Antes de ir embora, a menina diz que ainda vai conseguir tomar posse da máquina, não importa quanto tempo ou dinheiro precise. Ela então vai embora com inseguranças e a Lamis percebe que a menina tá perdendo a timidez aos poucos. Quando o Caixeta se revela, ela acaba se assustando, mas logo para contar as fofocas do dia pra ele. Certo dia, vemos o Caixeta viajando em um local aberto com um clima agradável. Ele percebe que tem animais que não são monstros nesse lugar, mas em vez de ficar apreciando, a máquina precisa se preocupar com outras coisas, como o fato de que está sendo levado por bandidos em uma carroça, sem saber para onde exatamente eles estão indo. Acontece que 8 horas atrás esses caras foram falar com ele, dizendo que o diretor da guilda pediu para reforçar a muralha da vila e solicitou que ele disponibilizasse os suprimentos por lá durante um tempo. O Caixeta primeiro percebe aquele cara que tentou roubar ele antes, mas em vez de suspeitar, ele pensa que o bandido mudou para melhor e começou a trabalhar honestamente. Acreditando que é mesmo um pedido do diretor, a máquina aceita ir com os caras para essa missão. Os homens carregam Caixeta com uma certa dificuldade e colocam ele na carroça para partirem em viagem. Porém, depois de 8 horas de viagem, ele ainda está sendo levado, e só agora percebe que deveria ter suspeitado um pouco mais desse grupo. Ao checar a pontuação, Caixeta percebe que tem mais de 11.000 pontos. Isso é uma quantidade razoável, porém não daria para usar a habilidade de barreira por mais de 3 horas se ele acabar precisando. Sendo assim, ele se arrepende de ter esbanjado demais ultimamente e não ter tomado cuidado para economizar os pontos. Quando os bandidos param para descansar, a máquina decide pelo menos registrar os rostos dos caras com a câmera de segurança. O bandido de antes aparece com uma faca, já afirmando que a situação não tá boa para a máquina e que ela deve fornecer comida e bebida. Diante das ameaças, Caixeta se mantém firme e o cara começa a atacar com a faca. O líder dos bandidos manda não danificar a estrutura, mesmo que o foco seja o dinheiro dentro da máquina. O equipamento em si deve ter algum valor também. Esse homem ainda fala com o próprio Caixeta, dizendo que vai ser mais inteligente obedecer o grupo. De qualquer forma, a máquina não quer ceder, então o líder confirma com outro bandido sobre o fato do Caixeta conseguir se restaurar dos danos sofridos. Sabendo disso, ele manda os caras descerem a mão, mas não para destruir completamente. Levando tantos golpes, os pontos de durabilidade do Caixeta vão diminuindo. Não é muito dano que ele tá recebendo, mas a máquina não tá afim de ficar aguentando isso. Ele pensa que seria melhor se tivesse um corpo mais resistente. Nesse momento, a voz do sistema pergunta se ele quer aumentar a dureza. Caixeta nem sabia que dava para usar os pontos para aumentar isso, e quando aceita fazer o aumento, os golpes dos caras param de causar dano. Quando o líder vê que a estrutura não tá se consertando, o outro cara continua tentando ameaçar o Caixeta, mas o grupo é surpreendido com as bebidas que ele disponibiliza. Os bandidos experimentam, mas o gosto é horrível. Na verdade, o Caixeta mandou os piores sucos que tinha só pra trollar os caras. À noite, o grupo chega em uma casa isolada e leva a máquina lá pra dentro, em um quarto que tá servindo de cela. Uma voz feminina assusta os bandidos, que deixam os papéis com a garota antes de saírem do local. A moça acende uma lanterna a gás e começa a conversar com o Caixeta. Ela se apresenta como Rulemi, ou seja, essa é aquela amiga que a Lamis tanto falou. Ela diz que é engenheira de itens mágicos e que esses bandidos a sequestraram para poder estudar essa máquina. Entendendo quem é essa mina, Caixeta começa a usar aquele código de sim ou não para conversar com ela. Rulemi diz que já fez alguns experimentos para tentar dar inteligência humana a itens mágicos, mas nunca conseguiu e acabou pensando na possibilidade de pôr uma alma humana dentro deles. Caixeta percebe que ela chegou muito rápido nessa conclusão. Antes de voltar a conversar, a moça decide beber um pouco de água, mas Caixeta oferece uma bebida doce e aquecida, e ela acaba gostando bastante. Aos poucos, usando perguntas de respostas com sim ou não, o Lemmy vai descobrindo algumas informações com o Caixeta. Primeiro, que ele é uma alma humana dentro desse item mágico, que não possui nenhum mestre e tem lembranças da vida quando era humano. Além disso, ela também descobre que o Caixeta usa as moedas para repor os itens e para outras funções. Para mostrar para ela um exemplo, a máquina se transforma no tipo que vende doces. A mina fica bem impressionada com a demonstração e pergunta se tem algo mais que ele saiba fazer. Ao mostrar a habilidade de barreira, o Lemmy fica curiosa até que ele deixa ela entrar, mostrando que a máquina também pode controlar o que entra ou sai. A garota fica impressionada por ele ter tantas funções e até uma bênção de barreira. Isso vai muito além do que qualquer item mágico. Caixeta fica feliz pelos elogios, mas sabe que ele só ganhou um corpo de máquina de venda excelente. O que é mais impressionante mesmo é a inteligência da garota, que conseguiu deduzir tanta coisa em tão pouco tempo. Mais tarde, quando ela tá dormindo, Caixeta se questiona se o pessoal da vila já percebeu que ele sumiu. Ele espera que a Lamis não fique tão preocupada a ponto de fazer algo sem pensar. Nesse momento, 3 dos bandidos chegam no quarto e percebem que a máquina já se recuperou dos danos. Porém, o objetivo deles é atacar a engenheira enquanto dorme como uma forma de punição. No entanto, Caixeta usa
a mudança de forma e vira uma máquina de venda de revistas adultas para distrair os homens. Ele disponibiliza as revistas, despertando a curiosidade dos três. Após olharem as imagens por um tempo, eles começam a dar desculpas para sair dali, cada um indo para um lugar diferente. No dia seguinte, outro cara aparece para deixar comida. Hulemi sabe que isso significa que já amanheceu. Ela vê que é só um pãozinho, mas tá com a barriga roncando. Acontece que a moça não confia muito na comida desses caras e por isso não tem se alimentado direito. Caixeta muda de forma de novo e dá pra garota um pão doce. Ela come alegremente e a máquina disponibiliza vários outros tipos de alimentos para matar a fome dela. Depois disso, chega o líder dos bandidos para perguntar o que ela já descobriu sobre a caixa. A mina pergunta por que tem que obedecer às ordens dele, mas o homem não tá nem aí pro que a garota pensa. Ela tem 2 dias para descobrir tudo o que puder sobre a caixa e tirar o dinheiro dela. Ao escutar isso, Caixeta pensa que precisa achar um jeito de fugir antes desse tempo. O tempo vai passando e Hulemi continua estudando a máquina de vendas e fazendo anotações. O Caixeta percebe que ela tá com o cabelo bagunçado e que não tem banheiro nesse lugar. Ele então muda de forma para entregar pra moça umas garrafas de água e itens de higiene pessoal, para ela poder pelo menos se limpar e lavar o cabelo. A máquina fica feliz por conseguir ajudar a mina, mas tenta deixar claro que foi sem querer que ele comprou roupas íntimas. Depois de se limpar, Hulemi agradece pela ajuda. Caixeta começa a pensar no fato de terem só até o dia seguinte para agirem. Ele pensa em talvez atrair a atenção dos bandidos pra mina fugir, porém a garota também tá querendo conversar sobre essa situação. A primeira coisa que a engenheira fala é justamente para ele esquecer qualquer ideia que possa ter pensado sobre se sacrificar para ela fugir. Como tem muitos monstros nessa área, a mina não tem chance de sobreviver se sair sozinha, já que não sabe lutar. Hulemi fala que eles vão ter que aguentar e esperar por uma chance. Ela também conta que não tem medo de ser eliminada. Com isso, Caixeta imagina que a Hulemi tem algo que não pode contar. Quando fica com sono, a moça vai dormir e a máquina percebe que ela pega no sono muito rápido. Depois de um tempo, um barulho muito alto lá fora chama a atenção do Caixeta. Parece que os homens estão sendo atacados. Ele usa uma frase para acordar a engenheira, que logo entende o que tá acontecendo e que isso pode ser a chance deles. De repente, Caixeta escuta a voz da Lamis chamando por ele. Vemos que ela e outros caçadores estão atacando a base dos bandidos. Hulemi também percebe que é a voz da Lamis e imagina que a associação finalmente se movimentou. Como a garota estava chamando pelo Caixeta, Hulemi deduz que os dois já se conhecem. Ela decide que devem esperar e ficar quietos por enquanto para não atrapalhar o trabalho dos caçadores. Ela também confia que o Caixeta vai fazer sua parte quando precisarem de algo. O maior problema no momento é que o lugar tá quase desmoronando. Hulemi comenta que tem um depósito dos bandidos bem em cima deles com as moedas de ouro que roubaram. Porém, no mesmo local tem pedras explosivas. Caixeta entende que tem basicamente uma bomba acima das cabeças deles e pensa que isso é burrice demais dos bandidos. Em pouco tempo, as pedras acabam explodindo e o local desaba em cima da dupla. Porém, vemos que o Caixeta conseguiu usar a barreira a tempo. Hulemi fica aliviado e elogia a competência do colega, mas logo descobre que essa barreira não é ilimitada. Caixeta sabe que se continuar assim, eles vão acabar sendo esmagados. Ele até pode aumentar a dureza para aguentar, porém não vai se perdoar pelo resto da vida se acabar abandonando a garota. De repente, a engenheira tem uma ideia. Ela confirma com o Caixeta que ele precisa de dinheiro para manter a bênção funcionando, e com isso ela mostra que o ouro dos bandidos está entre os escombros de cima. É uma bolsa cheia de moedas. O Caixeta controla a barreira para deixar a bolsa cair e em seguida a garota já começa a usar o dinheiro para fazer um monte de compras. Isso vai aumentando bastante a pontuação dele. Depois disso, ele imagina que pode aguentar por mais uns 3 dias e com certeza é mais do que suficiente para Lamis conseguir desenterrá-los. No entanto, agora Hulemi cai no chão ofegante com dor de cabeça. A máquina entende que ela tá sufocando porque o ar tá acabando ali dentro. Depois de pensar por um tempo, Caixeta se transforma em uma máquina com inalador. Logo a engenheira entende que é para usar a máscara na boca. Agora ele fica feliz por ter sido um maníaco por máquinas de vendas. Ele lembrou que essa máquina de oxigênio foi lançada por volta de 1965, quando a poluição do ar se tornou um problema. Agora com o fôlego retomado, a garota agradece e diz que se ele fosse um homem humano, ela acha que não resistiria. Esse comentário faz o coração do Caixeta bater forte, se é que ele tem um coração, né? Em pouco tempo eles começam a escutar a voz da Lamis que já tá chegando perto. A máquina começa a fazer barulho pra mina poder encontrar eles, e logo o plano dá certo. Só que como ela vem de cima e acaba caindo dele, o peso da garota causa 25 pontos de dano na máquina. Em seguida a garota fica chorando de emoção. Lá fora ela pede desculpa por não ter tomado mais cuidado com ele e acabar deixando ele ser levado sem ela ver. O coitado queria poder dar um abraço pra consolar a amiga, mas não tem braços, então não pode fazer nada. Enquanto isso, a colega do capitão Kiryu comenta que é impressionante ele ter aceitado esse trabalho mesmo sem pagamento. O cara tenta dar uma de honrado, porém ela sabe que ele só quer fazer o Caixeta se sentir em dívida com a trupe dos loucos pra conseguir persuadi-lo. O capitão comenta que o Caixeta vai ser essencial para realizar o objetivo da trupe. Nesse momento, Hulemi tenta convencer a Lamis de soltar a caixa, mas é só agora que a loira percebe que a amiga estava ali esse tempo todo. A engenheira comenta sobre a falta de atenção da amiga, mas encosta no Caixeta
Caixeta dizendo que tá feliz por terem conseguido escapar. Com isso ele dá mais uma bebida, a mesma que disponibilizou para ela pela primeira vez. De repente vemos Lamis mais nova em um lago, usando a força bruta para pescar. Rolemi elogia a força dela e fala que seus pais vão ficar felizes com o tanto de peixe que ela conseguiu. Porém a garota comenta que por ser tão forte ela acaba quebrando as coisas em casa, e isso acaba sendo um problema. Do nada Lamis escuta uma voz falando para ela olhar para cima para conseguir escolher um produto, e ela então se depara com o Caixeta no lago. Primeiro a garota se questiona o que é essa caixa gigante, e enquanto encosta no vidro ela percebe que conhece essa sensação. Ela acaba lembrando que esse é um item mágico que salvou sua vida. Obviamente isso era tudo um sonho, então vemos a Lamis dormindo encostada no Caixeta enquanto Rolemi conversa com a máquina. A engenheira conta que ficou sabendo que Lamis procurou Caixeta sem parar e sem descansar desde que ele foi sequestrado. Ela também compara isso com um incidente antigo. Por confiar no Caixeta, ela conta a história de uma vila pequena que foi atacada por monstros há muito tempo, sendo que Rolemi e Lamis foram umas das poucas pessoas que sobreviveram. As duas perderam os pais e Lamis já tinha bastante força desde aquele tempo, porém ela tinha medo demais para fazer qualquer coisa e se arrepende disso até hoje. A engenheira também conta que a loirinha era tão atrapalhada que não conseguia nem matar um inseto, mas agora virou uma caçadora. Caixeta entende que esse era o passado da garota e ele tá determinado a ajudar se puder. Nesse momento ela fala dormindo sobre ficarem juntos para sempre, e por dentro ele também gostaria disso. No dia seguinte, Rolemi conta pra Lamis que vai morar na vila por enquanto. Então a garota diz que ela pode pedir ajuda se precisar saber de algo sobre a vila, mas por enquanto a caçadora precisa ir trabalhar na reconstrução. Em seguida, os guarda-costas da Suori aparecem para pedir ajuda para Rolemi e pro Caixeta. Eles avisam que a Suori vai pedir algo para eles e gostariam que a engenheira e a máquina aceitassem. Rolemi diz que é difícil aceitar sem saber o que é, mas antes que possam explicar, os homens ficam sabendo que a garota já tá chegando, então pedem para manter em segredo que eles estiveram ali antes dela. Quando Suori chega na cabana, ela se apresenta de forma bem formal antes de pedir ajuda. A engenheira pede para ela falar o que é, então a garota explica que em breve vai ter uma festa que vai reunir famílias de comerciantes influentes para mostrarem ao público seus itens mágicos e engenheiros. Logo Rolemi entende que a garota quer que ela e o Caixeta participem para chamar a atenção. Suori explica que quem planejou a reunião foi uma garota que pertence a uma família rival ligada a dela. Rolemi acaba aceitando porque parece divertido, então Caixeta concorda também. Chega o momento da festa e o Caixeta já procura a menina rival que Suori falou. Em pouco tempo ele encontra a garota de cabelo branco chamada Kanashi. Suori vai até ela para cumprimentá-la, mas é tudo na falsidade. As duas ficam trocando farpas com frases de efeito e zoação sobre quem vai vencer essa disputa. Vendo esse tipo de papo, Caixeta se impressiona por serem duas crianças. Kanashi vê a Rolemi e pergunta se essa é a engenheira que Suori encontrou de última hora. A menina confirma, mas diz que ela é muito superior ao engenheiro de Kanashi. Depois disso, Suori pede desculpa pra dupla por terem presenciado essa conversa, mas Rolemi diz que foi até divertido. Em seguida, começa o momento das revelações. O primeiro engenheiro participante mostra um pedaço de madeira, dizendo que esse é um item mágico que se transforma em várias armas diferentes. Rolemi comenta que também já pensou em fazer algo assim e que tá animada pra ver. No entanto, o item não tem nada de mágico. O cara apenas troca manualmente as pontas das armas na extremidade do cabo para dizer que se transforma em qualquer tipo de arma. Depois dessa apresentação ridícula, outros engenheiros mostram vários tipos de bugiganga sem nada que seja realmente interessante, até que chega a hora do engenheiro da Kanashi. Suori acha que não deve ter nada demais, porém o cara revela um item que parece um robô marionete. Ele diz que foi inspirado em um tipo de monstro e que esse item obedece ordens. Isso sim impressiona o público, mas Rolemi demonstra certa preocupação. O engenheiro diz que criar um item mágico inteligente sempre foi um sonho para os engenheiros, e finalmente isso se tornou realidade. Com uma ação do homem, o robô faz um gesto de respeito. Rolemi por sua vez pergunta se o Caixeta lembra do que ela disse antes sobre a tecnologia para criar itens mágicos inteligentes ainda não existir, e a máquina confirma que lembra. A questão é que isso pode ser feito ao colocar a alma de alguém dentro do item, porém é tão perigoso que a Associação dos Engenheiros de Itens Mágicos proibiu. Ela ainda conta que uma vez essa regra foi quebrada e uma cidade inteira foi destruída. Enquanto isso, o robô continua impressionando o público até começar a surtar e falar sobre destruição, porém até a Kanashi sabe que esse item não deveria falar. Rolemi percebe que já tá dando tudo errado como ela previu, enquanto o robô continua enlouquecendo cada vez mais. Ele até ataca o próprio engenheiro e pergunta por que o tirou do seu sono. Rolemi então percebe que essa alma humana foi colocada na marionete à força. Ela pede ajuda dos seguranças para que segurem o robô. Os caras são derrubados facilmente, mas a engenheira consegue aproveitar a abertura para subir em cima da marionete e retirar um selo mágico que continha a alma. Ela percebe que além disso, o cara colocou um feitiço de lavagem cerebral, desrespeitando completamente a alma do morto. Depois de retirar o selo, uma luz bem forte ilumina o ambiente e a marionete cai no chão agora imóvel. Rolemi diz que a alma não teve culpa e espera que dessa vez ela consiga descansar em paz. O engenheiro comenta que pesquisou por anos para chegar nessa técnica e pergunta como a mulher conseguiu desativar isso tão rápido.
rápido. Rulemi responde que ele tá se achando demais pra quem fez uma gambiarra tão ruim, e pra ela isso foi muito fácil. Quando o povo percebe que essa é a Rulemi, todos começam a comentar sobre a fama dela de garota problemática, que causou incêndios e explosões na escola de engenheiros de itens mágicos. O povo fala sobre várias coisas que deram errado nas mãos dela, então ela pede pra pararem de falar sobre a época da juventude dela. Por sua vez, Ori comenta com a Kanashi sobre ter conseguido a vitória dessa vez. Kasheta fica feliz porque mesmo com os problemas, a situação foi resolvida com segurança, só que ele se sente excluído porque parece que todo mundo se esqueceu dele. Um tempo depois chega o inverno e começa a nevar no extrato. Vemos então a máquina de vendas em um local de reunião em que a Munami e outras pessoas comentam sobre inimigos que já dominaram 70% dos estratos, por onde passaram e que agora chegaram no extrato do Lago da Água Clara, então eles precisam tomar alguma atitude. Munami fala que precisam continuar unidos para poderem eliminar o maior inimigo que já enfrentaram, o Redid Restaurante. Acontece que é uma concorrência muito forte, e esses são os donos de comércios de alimentos do local. Munami então apresenta sua carta na manga, o Kaisheta. Pelo que ele ouviu, essa grande rede, chamada Redid Restaurante, está chegando na vila, colocando em risco os pequenos restaurantes locais. Os pequenos empreendedores têm medo de acabar falindo justo agora que o inverno chegou, afinal eles precisam alimentar suas famílias. Kaisheta sabe que eles querem que ele ajude com alguma solução. Munami propõe deixar a Lamis ficar na pensão pela metade do preço quando for reconstruída em troca da ajuda da máquina. Então Kaisheta concorda em ajudar, mesmo sendo uma grande responsabilidade. Durante a inauguração do restaurante, Kaisheta vai até o local junto com a Lamis e a Rulemi. O gerente percebe que elas estão ali para espionar a concorrência, afinal Lamis está carregando Kaisheta nas costas, e o homem já sabia da fama dele. Sendo assim, ele até o convida para trabalhar na rede, mas Lamis avisa que o amigo nunca vai para lá, e o Kaisheta confirma. De qualquer forma, o gerente está confiante de que isso vai mudar em alguns meses. Depois disso, eles entram para experimentarem a comida. As garotas concordam que o sabor é bem comum, não tem nada demais. Provavelmente por terem se acostumado com a comida do Kaisheta, não tem nada no restaurante que realmente impressione elas, já que o gosto ali é bem fraquinho. Com isso, Kaisheta compreende que como os temperos desse mundo são caros, tudo nesse lugar deve ter um gosto sem graça. Então isso dá para ele uma ideia de como derrotar a rede. Na segunda reunião, Munami comenta que a melhor chance de vencer é agora. Durante essa promoção de abertura, eles precisam conquistar completamente os clientes para que não cedam à concorrência. Sendo assim, é necessário desenvolverem um novo cardápio. Todos apresentam os pratos, então Munami pede pro Kaisheta experimentar. É claro que ele não tem boca, então Lamis e Rulemi decidem ajudar com isso. Elas experimentam e falam principalmente do gosto fraco, além de comentarem sobre formas de engrossar os caldos e coisas do tipo. As opiniões foram bem construtivas, mas em seguida Kaisheta se transforma em uma máquina de marmitas. O Kaisheta experimenta e começa a prestar atenção nos sabores para terem uma boa referência. Todos gostam bastante dos novos sabores e decidem implementar as técnicas em suas receitas. No dia seguinte, todos os comerciantes abrem barracas perto da entrada do grande restaurante, apresentando os novos cardápios. Mesmo assim, a fila pro restaurante de rede tá bem grande. Enquanto isso, Rulemi e Lamis estão só na expectativa junto com o Kaisheta. Os primeiros clientes a experimentarem das barracas são dois homens que foram atraídos pelo cheiro, além do fato de quererem evitar a enorme fila do restaurante. Logo outras pessoas começam a experimentar também, e os novos cardápios vão encantando o povo. O gerente do restaurante aparece depois que os clientes começaram a se dispersar. Ele sabe que isso é coisa do Kaisheta e dos outros, mas não tem o que fazer numa hora dessas. Assim, os comércios de Munami e dos outros voltaram a ter sucesso. E um mês depois, com as vendas despencando, o Red Restaurante decide fechar a unidade desse extrato. Enquanto todos comemoram, Kaisheta sente que eles desistiram rápido demais, então pode ter algo por trás de tudo isso. Depois, Kirill aparece novamente tentando recrutar a máquina para a trupe dos loucos em uma expedição quando o inverno acabar, mas recebe um não de cara como sempre. Ele até comenta de quando a trupe ajudou a salvá-lo, e isso faz Kaisheta começar a repensar a opinião que tem sobre o capitão. A máquina usa a frase de agradecimento, então Kirill fala que também vai considerar a opinião da Lamis, e que a dupla pode dar uma resposta definitiva até a neve derreter. Mais tarde, a dupla conversa com Rulemi perto de um riacho. A engenheira comenta como a trupe dos loucos é famosa, e que qualquer um ficaria feliz em ter a chance de acompanhar esse grupo. Porém, a Lamis não parece muito animada, apesar de dizer que quer lutar para ficar mais forte. Rulemi sabe que a garota pensa em vingança, então não importa muito a opinião dos outros, mas de qualquer forma ela pode contar com os amigos. Kaisheta percebe que mesmo segurando toda essa dor, Lamis sempre foi gentil com ele. A máquina muda de forma para uma máquina de flores. Ele solta um cravo rosa que a Rulemi leva para a amiga. Isso deixa a caçadora muito mais alegre. Lamis pode não saber, mas por dentro, Kaisheta relembra que na linguagem das flores, o cravo rosa significa gratidão. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!